Eu converso agora com Carlos Frederico Coelho, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Queria começar perguntando sobre, puxando esse gancho do que foi dito agora por Mariana Janjá, da fala do presidente americano, qual é o impacto dessa decisão do Senado americano nos poderes de Trump nesta guerra? Bem, o impacto nesse momento é um impacto neutro, né? Então não afeta o poder de Trump em continuar a guerra. Quando se fala em utilização do poder militar americano, existe uma certa tensão entre uma Constituição que diz que o Congresso tem o poder de declarar guerra, ao mesmo tempo que reconhece na pessoa do presidente o comandante em chefe das Forças Armadas. A autorização para a guerra só foi concedida 4 vezes, tendo sido a última em 1945, quando da Segunda Guerra Mundial. Desde então, o que os presidentes fazem, às vezes, é utilizar o que eles chamam de autorização para o uso da força militar. Para dar como exemplo, quando W. Bush fez a intervenção militar no Iraque, foi ao Congresso para buscar essa autorização, essa legitimidade para fazer uso da intervenção militar. Mas veja, quando ele faz isso é porque ele espera um resultado positivo, né? Então, no caso hoje, dentro do Senado, a correlação de forças foi praticamente seguida, com o Rand Paul de Kentucky republicano votando junto com os democratas e John Fetterman da Pensilvânia votando junto com os republicanos. Donald Trump seria uma sinalização importante do Congresso, pensando, nos últimos dias, vários questionamentos sendo feitos aos reais objetivos dessa guerra, críticas até o que disse o próprio presidente americano sobre a extensão disso, durar 5 semanas ou mais de um mês. Nesse momento, nesse quinto dia, vamos colocar assim, desse conflito, seria um sinal importante para Donald Trump? Eu acho que não é um sinal de bloqueio, mas acho que o Congresso, nesse caso, apenas repete a correlação de forças já existente no Congresso. Uhum. As pesquisas, elas indicam que essa guerra não é uma guerra popular, né? Entre os republicanos há um maior apoio e apenas um entre 4 republicanos se colocam contrários ao conflito. Mas esse número vai para cerca de 90% quando o assunto são os democratas e, mais importante, quando fazem a pesquisa junto aos independentes, né, entre aqueles que não se declaram nem democratas nem republicanos, você tem 2/3 desses independentes sendo contrários a essa guerra. E isso, num ano onde teremos eleições ao final do ano, pode ser um prenúncio de algo muito ruim para os republicanos. A última vez que houve uma ação militar seguida de eleição, né, que foi a ação militar no Iraque, que não foi bem recebida, os democratas ganharam não só o executivo, como o Senado e a Câmara dos Deputados. Agora, professor, olhando para o Oriente Médio, qual que é o risco da escalada realmente dessa tensão ainda mais, Pensando em Beirute e Líbano sendo puxados para essa tensão, hoje uma resposta ali da Turquia também. A gente continua tendo essa previsão de uma ampliação desse conflito ou já começamos a entender que pode ser que não seja tão amplo assim? É uma guerra regionalizada, né? Então, nesse sentido, eu acho que não temos os elementos para. É claro que tudo preocupa, mas a gente ainda não tem os elementos para preocupação para o espalhamento do conflito, vamos dizer, pelo mundo inteiro ou algo do tipo. A questão no Líbano, eu diria que, do ponto de vista de espalhar a guerra, preocupa menos do Uhum. que a questão da Turquia, né? Então, a Turquia é um país altamente militarizado, com forças armadas bastante capazes, e não é do interesse de ninguém que a Turquia se junte a esse conflito. Em relação ao Líbano, de certa forma, já é até esperado que já é, uma vez tendo atacado o Irã, se aproveite da oportunidade para enfraquecer ainda mais qualquer resistência
entre os seus países fronteiriços. Agora, a gente estava falando dessa postura de Donald Trump, né, de receber essa sinalização ali por uma parte do Senado. Pensando nos outros países também, né, fora ali do Oriente Médio, essa briga que ele começou com a própria Espanha, né, pedindo ali uma autorização para o uso de base espanhola, isso mostra Donald Trump ainda isolado e isso pode se estender pelas próximas semanas? Eu diria de um relativo isolamento, Uhum. né? A primeira resposta europeia, com exceção da Espanha, a França, a Alemanha, Reino Unido, é de um apoio velado ao ataque israelense e americano. Tanto que, num primeiro momento, sequer fazem qualquer crítica ao ataque realizado do ponto de vista de direito internacional, da soberania, nada do tipo. Há poucas horas atrás, o Macron, pela primeira vez, já faz uma declaração dizendo que houve uma violação de direito internacional. Então, a Europa, de certa maneira, dentro dessa corrida geopolítica macro entre Estados Unidos e China, a verdade é que a Europa continua procurando pelo seu lugar ao sol, ainda sem uma definição muito clara. Agora, para os outros países, o senhor cita a China, né, a gente está falando sobre essa questão do petróleo, como é que isso vai impactar os chineses, China ainda nessa postura que não se coloca, né, exatamente ainda nessa guerra, numa postura mais discreta. É isso que a gente deve ver daqui para frente. Quais são os temores em relação aos chineses nesse conflito? Olha, há muitas críticas à estratégia americana e à, vamos dizer, inconstante manifestação de qual seria a estratégia americana. Se é mudança de regime, se não é, quais são os objetivos. Acho que tem um objetivo ou uma questão macro que pode ser encontrada. Acho que o paralelo entre a Venezuela e o Irã não são bons paralelos, senão para informar que tanto na Venezuela quanto no Irã, um enorme perdedor dessa intervenção são os chineses. Então, se na macroestratégia a ideia é de contenção aos chineses, aí haveria alguma explicação para os Estados Unidos se alinharem a Israel nesse ataque ao Irã. Nós conversamos com Carlos Frederico Coelho, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite.